O governo de Javier Milei reconheceu como refugiado o caminhoneiro Joel Correa. Ele participou dos atos do dia 8 de janeiro. Ele fugiu para o país depois de ser condenado a 13 anos de prisão por suposta abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe, entre outros crimes. Conforme o parecer do governo da Argentina, não foram identificadas provas diretas que vinculassem um caminhoneiro e que justificam a sua condenação em crimes tão graves. Ainda de acordo com o documento, Correa manifestou temor fundado de perseguição caso retornasse ao Brasil. E segundo a gestão Milei, sua condenação está ligada à atribuição de opinião política. Começar essa com o Bruno Musa. Você, Musa, a Argentina reconhecendo o manifestante de 8 de janeiro como refugiado. Talvez porque tenha se tornado óbvio que todos aqueles que estão envolvidos, há indícios importantes de envolvimento no que estamos vendo agora aqui no Brasil, tenham sido os mesmos que condenaram, com todo aquele problema de falta de provas, os advogados não tendo acesso aos autos, inclusive, não saber de fato tudo que os seus clientes estavam sendo condenados, não terem acesso ao devido processo legal, à ampla defesa, enfim. Então, uma parte técnica de um governo de outro país precisa começar a mostrar, talvez, que aqui os excessos foram praticados e muito longe daquilo que deveria ser o mínimo. Veja, a Argentina vem dando exemplos em que nós temos muito a importar dessas ideias, a começar por quem apoiou realmente a transição, depois de anos e anos de uma destruição econômica que levou o país à hiperinflação, assim como aconteceu no Brasil nos anos 80 e nos anos 90. Foram os jovens que trouxeram a oportunidade do Milei passar. Eu estava lá no primeiro e no segundo turno, inclusive tive o prazer de estar com ele. Realmente foi um momento bastante emocionante, que o próprio FMI e a The Economist, revistas, digamos, sociais-democratas, já vêm assumindo que não há paralelo na história da recuperação da Argentina e se sentem impressionados com o que está passando por lá. Talvez devamos olhar com mais carinho o que está acontecendo à nossa volta, importar ideias realmente que têm trazido resultado e não acreditarmos em narrativas sem fundamentos. Narrativas que, por exemplo, parecem bonitas, mas que, no fundo, a prática traz consequências muito piores no médio e no longo prazo. Como, por exemplo, a discussão da jornada, de diminuição da jornada do 6 em 1, que isso não incrementa a produtividade, ou que simplesmente distribuir dinheiro gerando déficit leva o bem-estar da população, quando isso deteriora o poder de compra no médio e no longo prazo. Talvez tenhamos que olhar não apenas a parte econômica da transformação que a Argentina está passando, mas talvez tenhamos que olhar também a parte jurídica, trazermos a parte técnica novamente para o Brasil, que foi completamente abandonada nas mãos de pessoas que estamos lendo, infelizmente, a cada dia nos jornais, que nos impressionam cada dia mais. Mas é um exercício interessante, né, Beraldo? Quando a gente observa que autoridades de um outro país, que em tese não tem interesse nenhum em ajudar A, B ou C aqui dentro, fora do processo, avalia a situação e acaba endossando a reivindicação daquela pessoa, tanto que concede abrigo àquela pessoa, no caso esse caminhoneiro. A Argentina reconhecendo ele como refugiado. Pois é, Caniato, e eu vejo isso como uma tendência, porque quando você observa tudo o que aconteceu a partir do 8 de janeiro, a gente é confrontado com a realidade que muitas daquelas pessoas que foram presas, que tiveram ali, às vezes presas nos dias que seguiram o 8 de janeiro, e como o processo transcorreu, a forma como o direito de defesa foi oferecido a essas pessoas ao longo do tempo. E aí algumas dessas pessoas resolveram então fugir desesperançosas de qualquer possibilidade de encontrar a justiça com J maiúsculo, aquela que é retratada, né, com aquela figura com uma venda nos olhos, porque ela é cega, ela não distingue o nome do réu, o nome do acusador, mas ela simplesmente se atém à aplicação da lei. Ela tem a balança nas mãos porque ela é equilibrada, ela não é punitivista ou garantista, ela é equilibrada na aplicação da lei. E uma sociedade que olha para a sua justiça e enxerga essa figura bem desenhada, bem consolidada, é uma sociedade que confia que terá garantido os seus direitos. E esse tempo no Brasil já passou faz tempo.
Veja só, às vezes uma pessoa simples que, diante de uma situação dessa, tem que abandonar sua família. A pessoa que levava o sustento da família para casa, de repente está sem emprego, tem que gastar um dinheiro que não tem com advogados, atravessa a fronteira, vai se abrigar ali num país vizinho, às vezes não fala o idioma, não conhece ninguém, vai procurando ambientes que possam lhe dar um apoio para que então, em outro país, veja a justiça ser feita, aquela justiça que ele não encontrou no seu próprio país. E nós não estamos falando da Coreia do Norte, nós estamos falando do Brasil, esse país gigantesco, num continente importantíssimo, um país que deveria desempenhar um papel estratégico no mundo, mas que se atém a mesquinharias, como, por exemplo, a gente assistiu nesse episódio, em que as pessoas, muitas delas, cometeram crime sim, mas nem de perto esses crimes bárbaros que foram atribuídos a elas. E pior, Caniato, crimes que nós já vimos ser cometidos na Praça dos Três Poderes inúmeras vezes na história recente. Não estou falando de outro século, não. Estou falando da história recente do Brasil. Portanto, é um alento para todos aqueles que estão numa situação semelhante a desse rapaz. Notícia em destaque: o governo da Argentina, a gestão de Javier Milei, não identifica provas de que esse caminhoneiro, esse brasileiro, teria cometido golpe de Estado ou tentativa de golpe. Você, Mota, a autoridade argentina entende que a condenação está muito mais ligada à opinião política ou ao posicionamento político dessa figura. Enfim, asilo concedido a ele. É o mesmo entendimento de dezenas de milhões de brasileiros. O governo de Javier Milei está sendo uma bênção para a América Latina. Em um dos momentos mais sombrios da história do Brasil, uma luz começou a brilhar na Argentina. Nunca menosprezem a importância de acender uma luz na escuridão. Eu tenho certeza que um dia essa luz também vai ser acesa aqui no Brasil. Todas as violações e absurdos que foram cometidos aqui, em nome do Estado Democrático de Direito, todos esses absurdos e violações um dia vão ser corrigidos. Eu não tenho dúvida nenhuma de que um dia isso acontecerá. A única dúvida é quanto tempo ainda precisaremos esperar. Pois é, algumas manifestações de pessoas que entendem que esse tipo de posicionamento ajudaria análises futuras a respeito desse caso. Você, Dávila, quais exercícios devemos fazer a partir desse entendimento da Argentina e a permissão para que esse brasileiro fique por lá? Bom, primeiramente, é bom lembrar que não foi só a Argentina. Vários países já negaram extradição de brasileiros que foram perseguidos politicamente no Brasil. A Espanha fez isso, os Estados Unidos fez isso e a Argentina está fazendo isso. Então, isso deveria ser, pelo menos um sinal de alerta. Por que países onde há democracia avançada, onde há um Estado de Direito consolidado, dão asilo a brasileiros e a gente continua perseguindo gente aqui? Isso poderia ser uma boa reflexão a ser feita pelo que está acontecendo. O segundo ponto é que Milei deveria servir não só de inspiração pelos seus atos agora, mas pela forma como conduziu a transformação da Argentina. Era um presidente que desde o início sabia o que fazer, sabia como fazer, que armas e instrumentos da política tinha que fazer para fazer a grande mudança na Argentina e conseguiu fazer, e teve êxito para fazer. Eu entendo que esta coragem, determinação de Milei e não só suas convicções pessoais deveriam inspirar e estimular as pessoas de bem na política brasileira a entender, sim, é possível construir um Brasil melhor. Nós precisamos ter pessoas com esta coragem para mudar o Congresso Nacional, para mudar os governos estaduais, para mudar a presidência da República, porque são atos de coragem exemplares de pessoas que mudam o destino de uma nação. E Milei mudou o destino da Argentina
com a sua coragem, valores, convicção e, mais ainda, saber como fazer que as suas reformas, as suas medidas fossem aprovadas por um sistema político totalmente bichado pelo peronismo. Pois é, deixa eu só passar para o Bruno Musa, que tem um aspecto que, inclusive, várias pessoas aqui questionam, viu, Musa? Com tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo no Brasil, né? Tantas investigações, desconfiança de relações perigosas, o que vai acontecer no futuro, né? Será que essas pessoas serão punidas ou não? Com tantos questionamentos de figuras e instituições, dá para imaginar que questões que envolvem o 8 de janeiro sejam revertidas no futuro? Sim, e aqui é uma opinião pessoal minha, vamos lá. No geral, Caniato, quando você negocia condições, quando você está caído no chão, quando você está por baixo, obviamente, as suas condições são mais baixas. Quando você está lá no auge e você negocia, você tem preço para isso. Você tem gordura para negociar esse tipo de coisa. Eu não preciso dar nomes, mas vamos lá. Será que quando todo mundo estiver mais próximo ao chão, e na minha opinião, muita gente grande está bem próximo com todas as informações que estão acontecendo, será que o único caminho talvez seja negociar a anistia ampla, geral e restrita, que antes era impossível? Alguns meses atrás era impossível. Quando você está no chão, com a faca no pescoço, com todas as provas cabais de uma eventual participação num esquema bilionário, será que o tipo de negociação muda? Talvez o caminho seja esse, surpreenda muita gente. Pois é, e aí dá para apostar em reversões, inclusive via Congresso Nacional, Cristiano Beraldo? Falava-se em PL da anistia, PL da dosimetria, tantos projetos foram tratados. Você acha que, sei lá, ano que vem, por exemplo, com novas figuras nas cadeiras de poder, alterações poderão acontecer ou é difícil? Olha, Caniato, eu não tenho dúvida de que haverá uma movimentação no sentido de que essas pessoas que foram condenadas no 8 de janeiro, aqueles populares que estavam lá na Praça dos Três Poderes, que eles sejam liberados da prisão no próximo governo, na próxima legislatura, né? A gente precisa lembrar que houve uma negociação muito forte para que houvesse a anistia, ficou-se ali discutindo se a anistia seria apenas para aqueles que estavam ali na praça no 8 de janeiro, ou se também alcançaria Jair Bolsonaro e as figuras ali no entorno da presidência da República. Patinou-se, a negociação veio, houve a eleição para a presidência da Câmara, isso também foi colocado na mesa. Depois veio o PL da dosimetria, na verificação ali dos parlamentares de que não conseguiriam aprovar a anistia. E aí nem a dosimetria aconteceu, que era uma invencionice, né? Mas naquele momento a gente tinha, de um lado, um judiciário fortíssimo, mão de ferro, que estava ali acima do bem e do mal, defendendo a democracia brasileira, que esteve ali na beira do abismo para ser aniquilada. E então a presidência da República, os poderes seriam tomados por aqueles populares que depois fugiram. Não é? O caminhoneiro que está na Argentina talvez fosse o novo ministro da Justiça ou ministro do Transporte, vai saber, né? Agora o Brasil é outro. Nós estamos vivendo o Brasil do Banco Master, que a gente precisa separar o que de fato é o escândalo do Banco Master, né? Esse Madoff brasileiro que fez um esquema de pirâmide multibilionário, do comportamento ilícito de autoridades. Mas, seja como for, hoje o próprio judiciário também está nas cordas. Portanto, o Brasil precisará de um grande acordo para retomar a sua condição de continuar navegando. E eu não tenho dúvida de que nesse acordão, certamente, a anistia estará na mesa. Pois é, Mota, o caso do Banco Master, mas a gente poderia falar da fraude do INSS, as relações perigosas de autoridades com investigados, enfim. Lá na frente, isso poderá impactar naquilo que já foi definido, principalmente quando a gente olha para o caso que envolve os condenados de 8 de janeiro, que eu quero dizer, poderemos passar por um processo de revisionismo? Eu não tenho absolutamente dúvida nenhuma, Caniato. Existe até um nome no mundo jurídico para isso. É a teoria dos frutos da árvore envenenada. Essa teoria diz o seguinte: se você tem uma árvore e as raízes da árvore estão envenenadas, os frutos que essa árvore vai dar serão envenenados.
Então, se ficar comprovado, como parece que há evidências, de uma intimidade completamente descabida, possivelmente até ilegal, de algumas das mais importantes autoridades desse país, com pessoas culpadas de crimes ou em processo de investigação, é evidente que isso será levado em consideração. Não custa nada a gente lembrar que neste país processos graves, sérios, julgados em muitas instâncias diferentes, por muitos magistrados diferentes, já foram completamente anulados por causa de uma dúvida sobre se o CEP a ser usado era esse ou aquele. Então, é importante a gente não perder isso de perspectiva, né? As pessoas que foram acusadas de crimes graves, muitas vezes porque estavam simplesmente expressando a sua opinião ou se manifestando politicamente, tiveram as suas contas bancárias congeladas, computadores celulares apreendidos, seus passaportes confiscados, tiveram seus nomes apresentados como criminosos, muitas vezes foram exilados. Essas pessoas estão aguardando que a justiça seja feita. E pelas notícias que a gente comenta aqui todos os dias, não vai demorar. Agora, Dávila, esse processo eu vou chamar de correção, mas esse processo de correção ou de ajuste ou de reajuste passa necessariamente por quais instituições? Você acha que o Senado Federal tem um papel importante nisso? Fundamental. Eu sempre repito aqui no nosso programa que a eleição de presidente é importante, mas a do Senado é extremamente importante. O Senado terá um papel muito relevante em restabelecer o equilíbrio entre os poderes, em aprovar as reformas, em tomar as medidas duras que o Brasil precisa para moralizar o Supremo, a política e voltar ao leito normal da normalidade democrática. Por isso, a eleição de senador é fundamental. Eu costumo dizer que com os candidatos que estão apresentando seus nomes para o Senado, vários deles como governadores de estado hoje e ex-governadores, nós podemos ter um Senado de grande excelência. Infelizmente hoje nós temos um dos piores Senados da República e podemos voltar a ter um dos melhores Senados da redemocratização. Então eu sou muito otimista aqui, minha dose de otimismo em relação a um Senado futuro com os nomes que estão sendo aventados para ocupar a Câmara Alta.